capítulo 24, versículo 49. Quando você procura a palavra de Deus, eu quero agradecer a Deus pelo mais um ano de local. Nós estamos em festividade, aniversário, e pela misericórdia de Deus estamos no nosso segundo ano, aleluia, cantando, louvando e servindo a Deus. nome de Jesus, Glória a Deus. Local, agradecer aos irmãos do vaso de honra, agradecer aos pastores, pastor Manuel, pastor Uriel, pastor Raimundo, que sempre estão somando e dá glória a e Deus, sempre também estamos somando com eles, quando podemos. Mas que Deus seja glorificado através desse trabalho, em nome de Jesus. Aleluia. O texto: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Só até aqui, podeis assentar. aleluia, Em nome de Jesus. glória a Deus, Quero agradecer também aos irmãos da banda que estão nos ajudando. A todos que estão presentes, eu quero ser grato a Deus aleluia, pela vida de vocês. Meus irmãos, o tema da festa é cheio do Espírito Santo. glória a Deus, A primeira vez, irmãos, em que Jesus ele vai falar claramente acerca da promessa do derramamento do Espírito Santo, está registrado nessa passagem, em Lucas capítulo 24, o versículo 49. Aqui nós percebemos, irmãos, três fatos importantes em que Cristo ele vai conversar com os discípulos. Jesus estava perto de ser assunto ao céu. Jesus estava perto de voltar ao Pai, de se assentar à destra do Pai. glória a Deus, Mas antes dele ser assunto ao céu, ele dá uma palavra aos discípulos. E nessa palavra que ele dá aos discípulos, três fatos importantes nós temos que observar nesse versículo em que Jesus está conversando com os discípulos. Primeiro ele fala de uma promessa: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Isso é uma promessa, isso é um decreto. Jesus está prometendo uma promessa do seu Pai. Segundo, permanecei, pois, na cidade. Permanecei, pois, na cidade. Eita, Em que glória a cidade Deus. eles estavam? Jerusalém. Jesus primeiro dá uma promessa: eu prometo sobre vós, eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, o derramamento do Espírito. Segundo, ele dá uma ordem: permanecei, pois, na cidade. Terceiro, ele dá uma condição: até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Primeiro, promessa. Segundo, uma ordem. Terceiro, uma condição. Os discípulos não poderiam passar daquilo que Jesus falou para eles. Eles tinham que crer na promessa. Eles tinham que permanecer na cidade. E eles tinham que esperar até que do alto descesse poder. eita, sobre glória a eles. Deus, Jesus aleluia, não disse a hora, Jesus não disse o dia, Jesus não disse quando e como, mas ele disse: vai descer uma promessa do meu Pai sobre aleluia, nós. oh, glória a Deus, amém, E esse texto ele vai se cumprir em Atos capítulo de número 1, quando os discípulos estão em Jerusalém, na cidade que Jesus disse: permanecei na cidade. Lá eles ficam e eles vão orar, porque aquele que espera por uma promessa, ele tem que orar, ele aleluia, tem que clamar a Deus. verdade, Pai, E eles vão se reunir no cenáculo, aonde 120 pessoas perseverantes vão clamar a Deus, vão buscar a Deus acerca dessa promessa que foi Glória a Deus. predita pelo Senhor Jesus.
É bom nós lembrarmos que a promessa que Jesus está dizendo do seu Pai é a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, e pessoas profetizariam, e pessoas teriam visões, teriam sonhos, e pessoas seriam cheios do Espírito Santo nos últimos dias. E essa promessa é para a igreja, essa promessa é para o povo de Deus, essa promessa é do Pai Celestial, e Jesus está ensinando como os discípulos devem receber essa promessa. Eles ficam em Jerusalém, eles acreditam na promessa, mas está faltando do alto ser descido o revestimento de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus dá o propósito dessa promessa: e vocês receberão poder e serão minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, em todos os confins da terra. A promessa que desce sobre vocês não é para vocês se vangloriar. A promessa que desce sobre vocês não é para ficar só entre vocês, é para que o Evangelho chegue às nações. Eita glória a Deus! É para que vocês sejam um testemunha de Cristo nessa terra. Aleluia! Jesus estava prometendo que o revestimento de poder, ele era proposital, ele tinha propósito, e o propósito era evangelístico, e o propósito era de pregação, e o propósito era de almas. Esse derramamento de poder, esse derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que estavam no cenáculo, orando e buscando a presença do Senhor, é para quando o Espírito Santo derramasse da sua presença sobre eles, eles recebessem uma autoridade do céu, eles recebessem uma intrepidez, eles recebessem uma ousadia, eles recebessem uma sabedoria, de tal forma que o Espírito Santo tomaria os lábios deles e a pregação do Evangelho produziria almas para o reino. Glória a Deus! Aleluia! Então Jesus disse: vocês receberão esse poder, mas é para ser testemunha nos quatro cantos da terra. Quando que essa promessa vai se cumprir? Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa. Glória a Deus! E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas repartidas como de fogo. No dia de Pentecostes acontece aquilo que Jesus prometeu: eu envio sobre vós a promessa, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eles creram na promessa, eles ficaram na cidade, eles esperaram o revestimento de poder, e isso acontece no dia de Pentecostes, e eles foram cheios do Espírito Santo. E naquele dia, no contexto de Atos capítulo 2, pela pregação do apóstolo Pedro, pela pregação dos discípulos que estavam ali cheios do Espírito Santo, o texto nos informa que quase 3.000 almas aceitaram a Cristo e foram batizadas nas águas. Quando o Espírito Santo ele desce sobre a igreja é capacitada para pregar, a igreja é capacitada para evangelizar, a igreja é capacitada para levar o reino de Deus, e o resultado é que almas se rendam, é que almas se convertam, é que almas se entreguem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E nesta noite Deus libera uma palavra sobre esta igreja, e neste aniversário de departamento de vocal, que Deus vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo aqui neste culto. Para quê? Para que você
você seja um instrumento vivo de Deus nessa terra, para que você pregue o evangelho na tua casa, para que você pregue o evangelho na tua empresa, para que você pregue o evangelho na tua rua, para que você pregue o evangelho nos quatro cantos de São Luís e dessa terra. E quando Deus usar a tua boca, e quando o Espírito Santo te encher, o resultado é que almas vão se converter, é que almas vão se render e vão reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador da vida deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. A glória a Deus. Aleluia. Em Atos capítulo 4, versículo 31, diz que após a prisão dos apóstolos, eles foram soltos, e eles foram orar, e eles foram clamar, e aconteceu o quê? Deus estremeceu o alicerce da prisão, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram com intrepidez a anunciar a palavra de Deus. Deus sempre encheu a sua igreja do Espírito Santo, mesmo na prisão, mesmo no cárcere, mas eles estavam clamando, eles estavam buscando a face de Deus. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, e qual foi o resultado? Eles saíram da prisão, mas saíram mais cheios do que quando foram presos, e começaram a pregar, e começaram a evangelizar, e houve um avanço do evangelho, porque a igreja primitiva era uma igreja cheia, era uma igreja revestida, era uma igreja que possuía uma autoridade do Senhor na pregação do evangelho. É por isso que a igreja crescia, não só em número de pessoas, mas a igreja crescia na comunhão, na oração, na doutrina. Deus crescia a obra, Deus fazia crescer a igreja através da pregação do evangelho, porque a igreja, quando é cheia do Espírito Santo, os resultados têm que acontecer. Em Atos capítulo 9, versículo 17, Ananias vai orar por Saulo, e ele diz: Saulo, eu vim aqui por dois propósitos. Primeiro, para que você enxergue, você está cego. Segundo, para que você fique cheio do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Porque era necessário Saulo enxergar, porque a cegueira que ele teve foi porque ele viu a glória de Cristo. Eita, glória a Deus. Ali fazia parte do tratamento de Deus com ele. Verdade. Mas Ananias foi lá, orou e Deus curou. Aleluia. E porque ele tinha que ser cheio do Espírito Santo para se tornar um dos maiores missionários e pregadores do Evangelho de todos os tempos. Da glória. Por isso que quando Paulo pregava, coisas sobrenaturais aconteciam, porque ele estava cheio do Espírito Santo e da presença de Deus. Não é por causa do conhecimento dele, não era por causa da qualidade dele, não era por causa da experiência dele, é porque dentro dele ele estava cheio e revestido do Espírito Santo de Deus. E quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, o resultado é que no seu ministério tenha cura, é que no seu ministério tenha milagre, é que no seu ministério tenha salvação de almas. A Bíblia diz em Atos capítulo 19 que Paulo era tão cheio do Espírito Santo que os seus lenços, que os seus aventais tocavam nas pessoas, e se alguém fosse enfermo era curado, e se alguém estava endemoniado era liberto, porque o Espírito Santo estava sobre a vida do apóstolo Paulo. Certa vez Paulo também ministrou sobre 12 varões em Éfeso, e quando Paulo estendeu as mãos em imposição sobre eles, eles começaram a ser cheios do Espírito Santo, a profetizar e a falar em línguas, porque o apóstolo Paulo estava totalmente
totalmente dominado, estava totalmente controlado pelo Espírito Santo de Deus. É toda a diferença na vida daquele que tem o Espírito Santo. Há uma toda a diferença naquele que vive no Espírito Santo, que anda no Espírito Santo, que prega no Espírito Santo, que canta no Espírito Santo, que roda no Espírito Santo, que marcha no Espírito Santo, que se alegra no Espírito Santo. O que faz a diferença no ministério de uma pessoa é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Desse jeito, papai. Você pode ter conhecimento, mas se não for cheio do Espírito Santo, é inválido. Você pode ter muita experiência na obra, mas se não tiver cheio do Espírito Santo, fica só uma história sem sentido. Você pode ter um domínio no louvor, mas se você não for cheio do Espírito Santo, da glória a Deus, aleluia, não atrai a presença de Jesus. Você pode ter anos de ministério, de cargo eclesiástico, mas se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai suportar os desafios que vão vir sobre a tua chamada. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é ser cheio do Espírito Santo. E hoje Deus te trouxe aqui neste culto, hoje Deus te trouxe aqui nessa festividade, para que você saia deste culto cheio do Espírito Santo e da presença de Deus. É do propósito de Deus que você seja cheio. Por quê? Porque Deus tem um ministério contigo, porque Deus tem uma chamada contigo, porque Deus tem uma obra contigo, porque Deus tem uma promessa contigo. Mas para que você possa exercer essa chamada, essa promessa, esse propósito, é necessário que primeiro sobre a tua vida seja derramado uma unção sobrenatural do Espírito Santo. É necessário que você seja cheio, é necessário que você transporte, é necessário que a tua vida ela seja dominada e controlada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tudo começou pela obediência. Grande Deus. Eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Grande Deus. Eles fizeram o que Jesus mandou. Eles seguiram o que Jesus mandou. E a promessa aconteceu. Porque muitas das vezes as promessas não acontecem em nossa vida, porque não seguimos a orientação de Deus, porque não seguimos as ordens de Deus. O Senhor diz: eu envio uma promessa, a gente não crê. O Senhor diz: permaneça no lugar, a gente quer sair. O Senhor diz: até que do alto, a gente quer fazer o nosso tempo do nosso jeito. Até que é uma condição. A gente não sabe quando alguém diz até que, pode ser qualquer hora, irmãos. Pode ser qualquer hora. Até que do alto sejais revestidos de poder. Eita glória a Deus. Ele disse o horário? Não. Ele disse o dia? Não. Ele disse o mês? Não. Ele disse o ano? Não. Ele só disse que do alto desceria esse poder. E aconteceu. Aleluia. Nós temos que ouvir a voz de Deus, seguir os seus conselhos, e os milagres vão acontecer. Nós não podemos, irmão, distorcer o que Deus falou conosco. Eita glória. Se Ele mandou ficar, é para ficar. Aleluia. Se Ele mandou sair, é para sair. Deus tem suas formas de trabalhar. Quando Deus disse acerca da promessa do Pai, Ele disse: permaneça
Quando Deus levantou Ananias para orar pelo apóstolo Paulo, ele disse: Ananias, você vai andar, você vai à rua direita, você vai à casa de Simão, vai perguntar por Saulo e vai orar por ele. Você não vai ficar no teu lugar, você vai andar e vai virar uma rua. Eita glória a Deus! Às vezes Deus manda a gente tomar rumos diferentes, porque tem propósito. Às vezes Deus manda ficar naquele lugar, porque é lá que vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Ananias nem quis ir, mas Deus disse: não, você tem que ir lá. E ele tinha os seus motivos. Senhor, esse homem mau, esse homem perverso, fez mal aos teus santos. Mas Deus falou para Ananias: vai, porque ele é para mim. É varão escolhido para pregar para os gentios. Deus não manda ninguém tomar rumos diferentes, sem que no final ele tenha um propósito para aquilo acontecer. Eita glória a Deus! E hoje Deus te trouxe aqui, Aleluia, Pai. porque promessas Ele quer cumprir sobre a tua vida. Ei, Jesus. Mas você tem que ouvir e obedecer a voz. Em nome de Jesus. Aleluia. E o tema cheio do Espírito Santo foi o próprio Deus que colocou. Por quê? Porque não adianta você vir para um culto como esse e voltar do mesmo jeito. Quando nós vamos para um culto, nós temos que sair mais cheios da forma que nós chegamos na casa de Deus. Aleluia. Se você já chegou cheio do Espírito Santo, você tem que transportar ainda mais. Se você chegou triste, você vai sair cheio do Espírito Santo. Se você chegou cabisbaixo, você vai sair cheio do Espírito Santo. Se você chegou enfermo, você vai sair cheio do Espírito Santo. Se você chegou com a vontade de parar, você vai sair cheio do Espírito Santo. Se você chegou aqui com a vontade de entregar tudo, vai sair daqui cheio do Espírito Santo. O propósito de Deus, a vontade de Deus nesta noite é para que da forma que você veio, você não volte para casa, mas pelo contrário, que você chegue nesta casa adorando e glorificando o Senhor e saia daqui transportando da presença do Eterno, transportando da presença do Altíssimo. É uma noite de encontro com Deus, é uma noite de renovo de Deus, é uma noite de Deus avivar a nossa chamada, o nosso ministério, a nossa vida espiritual. Glória a Deus, verdade. Aleluia. Fique de pé, por favor. Deus maravilhoso, papai. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, meu Deus.